Olá, chegamos à unidade 4 do curso de formação de conciliadores promovido pelo Conselho da Justiça Federal na modalidade ensino à distância. Nessa última unidade, nós vamos trabalhar a consensualidade na Justiça Federal. Nesse sentido, a primeira sessão vai tratar do panorama geral, tratando de características gerais que costumam acontecer na conciliação da Justiça Federal. Na sessão 2, vamos tratar de algumas áreas temáticas, como previdenciário, dano moral, etc., mas sem esgotar os assuntos. E na terceira, a gente vai refletir um pouco sobre os horizontes possíveis. A ideia é que, ao final, você possa identificar as especificidades do uso dos meios consensuais na Justiça Federal, aprimorando assim a sua atividade como conciliador. Também desejamos que você possa avaliar criticamente os rumos dos meios consensuais na Justiça Federal, notando quais são as potencialidades futuras e que possa debater e aprimorar então a política pública que está sendo construída. Na ideia de panorama geral, o que a gente nota é que, para lidar com aquele notório desequilíbrio de poder entre o cidadão e o ente público que costuma acontecer nos casos encaminhados à conciliação da Justiça Federal, duas estratégias costumam ser recorrentes: o uso de pautas temáticas concentradas e as reuniões interinstitucionais entre judiciário, entes públicos e, às vezes, representantes dos jurisdicionados. A pauta temática concentrada ocorre em todas as regiões da Justiça Federal e se caracteriza basicamente pela ideia de concentrar o mesmo tema, o mesmo órgão público, ou o mesmo tema e o mesmo órgão público, num único momento, no mesmo dia, na mesma semana, no mesmo mês, etc. A ideia de pauta temática concentrada vai facilitar em relação à otimização de tempo, otimização de espaço, otimização da estrutura existente, possibilidade de oferecimento de descontos melhores, de acordos mais vantajosos, participação efetiva com a presença de prepostos e advogados públicos, etc. A gente só tem que tomar cuidado para que essas vantagens não virem formas de eliminar rapidamente apenas o maior número de processos. Quer dizer, pauta temática concentrada não pode ser traduzida em mutirões precários em que a gente só vise a maior eliminação de processos com pouca qualidade. Uma coisa é concentrar pautas, outra coisa é buscar um serviço que não tenha qualidade. A ideia é que, mesmo com pautas concentradas, haja uma atuação com qualidade, em especial uma atuação de qualidade do conciliador que vai atuar. Para que possam ser organizadas essas pautas concentradas, em geral, há reuniões interinstitucionais prévias envolvendo representantes do judiciário e representantes dos órgãos públicos. No entanto, essas reuniões interinstitucionais, primeiro, elas não podem se traduzir em parcerias indevidas entre ente público e judiciário, na busca apenas de eliminação de acervo, na busca de eliminação de processo. A gente tem que trabalhar com o conflito como um todo, até mesmo antes da judicialização, com estratégias visando a desjudicialização quando a judicialização for indevida, a busca das causas, das raízes dos conflitos e assim por diante. Muitas das a gente tem que buscar a representatividade adequada, a participação efetiva do jurisdicionado, seja por meio da Defensoria Pública da União, seja por meio das entidades de classe correspondentes. A ideia é que a reunião interinstitucional seja legítima e que possa auxiliar no tratamento adequado dos conflitos. Tá? Ele ganha bastante importância na Justiça Federal justamente pela presença constante de um ente público, de um grande litigante, que tem muitos casos, e daí a necessidade de se conversar, dialogar de forma transparente e permanente. Essa ideia de permanência é bem visualizada na criação de fóruns interinstitucionais de comitês, como comitês de saúde, que permitem esse tratamento mais amplo do conflito e não apenas de processos. Tá? Tratando de áreas temáticas específicas, uma área que é recorrente é o previdenciário, especialmente ações de juizado especial federal, especialmente benefícios por incapacidade. Nesses casos de benefícios por incapacidade, em geral, quando a perícia é favorável ao segurado, ou seja, quando ele está incapaz para exercer atividades habituais, ele é encaminhado para análise do INSS, que faz uma proposta de acordo, em geral, de implantação do benefício e pagamento de atrasados. É importante que o conciliador aqui possa informar adequadamente o segurado, o jurisdicionado, porque muitas vezes ele não consegue compreender os termos técnicos como data de implantação do benefício, data de início do pagamento, data de cessação do benefício, se ele deve ou não submeter a perícia administrativa, etc. Essa é uma preocupação específica e adicional que deve existir também no previdenciário. Danos morais e materiais, em geral, envolvem as duas grandes empresas públicas que tratam de conciliação na Justiça Federal, Caixa Econômica Federal e Correios. A gente vai ter, por exemplo, danos morais pelo uso indevido de porta giratória, né? Pelo estelionato, pela clonagem de cartão, por fraudes na conta
da pessoa, do poupador, do correntista da Caixa Econômica Federal, ou entrega a destempo de correspondência, ou entrega extraviada de correspondência, etc. Basicamente se paga um valor, se oferece determinado valor e se negocia durante a conciliação se esse valor é adequado para ambas as partes para a solução do conflito. A gente tem também casos ligados ao sistema financeiro de habitação e depois aos contatos bancários. O sistema financeiro de habitação, como vimos, foi o início, que se costuma dizer, da conciliação da Justiça Federal de forma organizada, do uso da conciliação de forma organizada na Justiça Federal. Basicamente se envolve a negociação do pagamento das prestações, ou a quitação do valor do imóvel, ou a renegociação, ou a adimplência do imóvel, etc. E daí a importância também do conciliador conhecer um pouco os termos e conhecer os termos, as questões técnicas envolvidas. Hoje já se evolui para outros contratos ligados à habitação, como o sistema financeiro imobiliário, o programa de arrendamento habitacional, etc. E também outros contratos bancários um pouco dissociados da habitação. Por exemplo, o crédito direto em conta, o CDC, ou ligados à reforma do imóvel, o Construcar, ou campanhas específicas de descontos de créditos comerciais da Caixa Econômica Federal. Tá? Por exemplo, a campanha Você no Azul. A ideia aqui é uma negociação de dívidas que pode atingir patamares bem vantajosos, melhores às vezes que a sentença judicial, justamente porque se trata de uma empresa pública que tem margens de desconto, de uma instituição financeira que quer negociar e que pode negociar com margens mais favoráveis. Temos também a execução fiscal, muitas vezes a execução fiscal da Fazenda Nacional, mas também grande parte de conselhos de fiscalização profissional, que uma vez obtida a autorização pode dar descontos variados conforme seja o pagamento à vista ou parcelado de anuidades e de multas, incluindo, por exemplo, a multa eleitoral, e que assim existe uma grande possibilidade de descontos para que o inscrito profissional que exerce ou que já não está mais exercendo a atividade, mas que estava inscrito, possa negociar a sua dívida. Em geral, são processos numerosos, os valores são pequenos, mas por isso eles permitem maior negociação das pessoas, as pessoas conseguem pagar as prestações devidas e com isso a gente consegue um emprego bem eficiente, bem adequado dos meios consensuais para essas questões de créditos tributários. A gente também tem um emprego bastante grande em ações específicas, mas bem diversificado e bem ampliado em caso de desapropriação. A gente tem desapropriações do aeroporto, por exemplo, em torno do aeroporto de Guarulhos, em torno do aeroporto de Viracopos, em torno de rodovias, etc. O que a gente tem que notar em desapropriação é que é particularmente importante esse contato interinstitucional prévio. Tanto que em desapropriação a gente chega a usar bastante aquela ideia de desenho de sistema de disputas. É necessário saber com quais atores conversar, que ordem conversar, como organizar o procedimento, quem vai precisar estar presente no dia da conciliação, etc. Existe uma série de cuidados que são necessários, porque normalmente são ações que envolvem determinadas áreas específicas, determinadas questões específicas e um grande número de pessoas que precisam ser desapropriadas e aí receber o valor da indenização. Por isso que existem vários casos de sucesso envolvendo desapropriações na Justiça Federal que foram solucionados mediante o uso de meios consensuais, em especial da conciliação. A gente também tem o emprego da conciliação em alguns locais em áreas de saúde, por exemplo, pedidos de medicamentos, pedidos de tratamento, pedidos de cirurgia, etc. A conciliação permite com que todos sejam chamados à mesa, a Secretaria Municipal de Saúde, o Estado, a União Federal, para que todos possam, assim, verificar o médico, o assistente, o médico perito, etc., para verificar se é possível uma solução consensual, por exemplo, não naquele remédio, se existe algum remédio alternativo àquele que o médico assistente está prevendo, e esse remédio alternativo pode ser fornecido pela rede pública, se existe algum outro tipo de tratamento que pode ser fornecido, se é possível organizar a fila de leitos de determinada unidade hospitalar e assim por diante. Existe uma série de questões que podem ser tratadas tanto no plano da ação individual, como também num plano mais macro, envolvendo, por exemplo, um comitê de saúde, o tratamento global de determinado hospital, o tratamento global de determinado uso dos leitos em determinado posto de atendimento, etc., e assim por diante. O que se nota é que na saúde existe ainda uma margem grande de tratamento e que o uso da conciliação, e às vezes para alguns até da mediação, pode ser muito benéfico. Uma outra área
que é lembrada é o da improbidade administrativa. É claro que existe o artigo 17, parágrafo 1º da Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8.429, que veda a transação, acordo, a conciliação das ações de improbidade, mas o que se entende normalmente, embora haja divergências, claro, é que isso não impede o uso dos meios consensuais quando ele for mais vantajoso para a preservação do interesse público, preservação até da própria probidade administrativa, não haja dano à probidade administrativa, melhor dizendo, do que o não uso. Por exemplo, às vezes, fazer, por exemplo, um acordo em relação a questões secundárias, por exemplo, prazo de pagamento, parcelamento da multa aplicada, pode ser mais vantajoso para o interesse público simplesmente não receber o valor porque a pessoa não consegue pagar a não ser que seja parcelado. Daí porque, em relação a determinados aspectos da improbidade administrativa, se vem percebendo que é possível sim fazer conciliações, fazer o uso dos meios consensuais. Essas são algumas das áreas em que a conciliação e a mediação, os meios consensuais como um todo, podem ser empregados na Justiça Federal. Mas a gente dá nota também que, fora essas áreas que são expressamente indicadas no conteúdo programático do anexo 1 da Resolução 398 do CJF, existem horizontes possíveis. E esses horizontes possíveis são amplos. Tem, por exemplo, as ações criminais, o uso do acordo de não persecução penal. A gente tem também a possibilidade de uso da justiça restaurativa tanto em ações criminais como em outros tipos de demandas, por exemplo, processos administrativos, disciplinares no interior da própria Justiça Federal, algumas relações que envolvam ofensor e ofendido na Justiça Federal. A gente também nota que, especialmente nos últimos tempos, a gente tem um uso mais intensivo das tecnologias, o uso mais intensivo de audiências virtuais de conciliação, de mediação, e aí a necessidade da gente conhecer também um pouco a ideia de ODRs, de Online Dispute Resolution, quando aplicado à Justiça Federal, para que o desequilíbrio de poder já existente, muitas vezes, não seja agravado por conta de uso de recursos tecnológicos. A gente tem que lembrar também que existe um grande número de excluídos digitalmente, seja porque não tem acesso à internet, seja porque o acesso é precário, seja porque não consegue utilizar adequadamente os aplicativos, as plataformas fornecidas. É por isso que a gente não pode esquecer da humanização do procedimento quando a gente for usar os meios tecnológicos, e a gente, na escolha até do próprio aplicativo, da própria plataforma que vai ser utilizada, a gente tem que considerar qual é o jurisdicionado, qual é a pessoa que vai fazer o uso dele na conciliação. Às vezes, um aplicativo que seja mais simples e mais difundido, embora com menos recursos tecnológicos, é preferível do que uma plataforma que seja mais desenvolvida, que tenha mais ferramentas, mas que seja de difícil acesso para alguém que não tem acesso à internet ou que tenha um acesso precário, que só possa usar, por exemplo, o plano de dados do celular. Deve existir essa preocupação na Justiça Federal, uma preocupação que deve estar presente no uso da tecnologia. Além disso, a gente tem a importância da capacitação específica de conciliadores, de terceiros facilitadores da Justiça Federal, e daí a necessidade de promoção de cursos que permitam essa capacitação específica. A gente tem uma possibilidade de desenvolvimento maior de ações de cidadania, de orientação ao cidadão, antes que a pessoa tenha o conflito, quando ela tem apenas, por exemplo, um problema jurídico, ela não sabe como emitir o CPF, onde emitir o CPF, como pagar determinado tributo federal, a quem consultar em caso de benefício previdenciário, etc. Existe uma série, enfim, de questões atinentes à Justiça Federal que podem ser tratadas, podem ser orientadas com as ações da cidadania, que é um dos setores obrigatórios em cada um dos centros de judiciário de solução de conflitos e não por acaso de cidadania, que também se aplica à Justiça Federal. Esse, enfim, são os horizontes possíveis entre diversos outros que podem ser debatidos, que você vai ver nas discussões dos tutores, dos fóruns, etc. Mas é uma coisa que a gente pode refletir e pode ver que existe uma gama de possibilidades, de potencialidades. Com isso, a gente chega ao final do curso e espero que durante todo esse nosso percurso você tenha podido conhecer um pouco mais da conciliação da Justiça Federal, possa ter aprimorado os seus conhecimentos, caso você já atue com a conciliação no seu dia a dia, e que possa, assim, estar mais bem preparado ou possa ter se aprimorado mais para a atuação e para o aprimoramento e desenvolvimento da política pública nacional de tratamento de conflitos. Muito obrigado. Para mim foi uma enorme satisfação
compartilhar conhecimentos e aprender mais durante a elaboração do conteúdo, a revisão do conteúdo apresentado. Muito obrigado e até mais.